O programa Linha de Fogo desta quarta-feira tem a apresentação desse seu amigo Haroldo Silva Oldura. Muito prazer, muito obrigado pela audiência. Linha de Fogo aqui pela nossa UniTV. A direção técnica hoje do meu querido amigo Rafael Biga. A direção geral do programa do professor e jornalista Hildo Silva. A Fundação Inoversa Sul, sediada em Tubarão, Santa Catarina, é uma instituição reconhecida por sua trajetória de mais de 60 anos, dedicada à educação, à ciência, tecnologia e inovação. Sua origem remota à Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina, FESC, que foi responsável pela criação da nossa Unisul. Nós temos a produção, antes de dar as boas-vindas ao meu convidado, eu queria passar um vídeo institucional da Inoversa Sul, que está comemorando 60 anos. E essa comemoração vai ser comemorada por muito tempo. Solta lá, produção. Há 60 anos, uma semente foi plantada em Tubarão. A Fundação Inoversa Sul comemora a formação de mais de 150 mil jovens e adultos. Hoje, mantenedora da UniTV e do Colégio Deon, celebra 6 décadas de impacto social e educação. Olá, muito boa noite. Hoje é sexta-feira. A área de projetos e negócios estuda e realiza planos diretores, com projetos em todo o estado de Santa Catarina e também em Tocantins. A Inoversa Sul transforma vidas e desenvolve regiões. Planos de mobilidade, planejamento estratégico, entre outras demandas. Seja bem-vindo, presidente da Inoversa Sul, professor Walter Schmidt. É um prazer poder recebê-lo aqui. Obrigado, meu amigo Haroldo Silva, obrigado à UniTV por essa oportunidade e obrigado a todos aqueles que vão nos acompanhar aí pela oportunidade de poder dialogar com aqueles que acompanham, aqueles que vivenciam e aqueles que vibram com a vida dessa instituição já há 60 anos, a nossa hoje Inoversa Sul. Agora, professor, há motivos realmente para comemorar? Há desafios que foram vencidos? A história conta 60 anos, é uma história bonita, né? E há motivos bastante, tem que comemorar. Até quando vai essa comemoração dos seus 60 anos? Haroldo, hoje pela manhã, quando eu acordei e comecei a pensar o que conversar aqui com todos aqueles que estão nos acompanhando, e eu lembrei exatamente disso, né? Veja bem, nós temos, me parece assim, 2 etapas importantes da vida da Inoversa Sul para celebrar e para destacar. Inclusive vai ser sobre isso que eu vou falar na nossa celebração de encerramento do ano com todos os trabalhadores aqui da Fundação. O primeiro momento é um momento de superação e que todos vivemos um momento provocado pelo esgotamento do modelo educacional que foi desenvolvido para Santa Catarina, e isso está comprovado, o esgotamento. E no nosso caso especificamente, esse esgotamento nos levou a decisões muito pesadas, decisões que exigiram muita capacidade técnica, muita interpretação e adequação de modelos jurídico e econômico para que pudesse superar aquele momento de crise, e todos aqui vivenciamos, todos fomos de alguma maneira, toda Tubarão foi afetada por isso, e todos de forma geral, alguns mais e outros menos, até aqueles que nos criticaram pelas posições tomadas, de certa maneira, contribuíram para que nós pudéssemos qualificar e vencer aquele momento. O que significou vencer aquele momento de dificuldade da Fundação e este momento de dificuldade está vencido? Significou nós hoje podemos estar olhando para uma universidade revigorada, para uma universidade revitalizada, adequada aos tempos contemporâneos, e de novo, alguns podem olhar e dizer que não gostam desse modelo educacional, mas aí a questão do modelo é uma questão de estratégia pedagógica e metodológica que cada instituição estabelece a sua. O fato é que a nossa Unisul, universidade, hoje segue figurando e até melhorando as suas posições entre as melhores do Brasil.
Isso é fato. Fato é que os índices de qualidade de ensino seguem melhorando. Fato é que nós temos a nossa medicina entre as 4 melhores do Brasil. E eu quero lembrar que quando nós tivemos que entregar para a Ânima, estávamos entre as 5 melhores do Brasil. Então nós subimos da 5ª para a 4ª na medicina. Estamos entre os melhores cursos de direito do Brasil. Qualificamos e promovemos estudantes formados na nossa Unisul em todas as áreas do conhecimento. E hoje, no último censo de avaliação do ensino superior no Brasil, nós obtivemos IGC número 4, que vai de 1 a 5. Nós éramos 3, passamos para 4. Então, tudo aquilo que foi compromissado de continuar evoluindo acadêmica e pedagogicamente, a Unisul, Universidade, continua evoluindo. Joia, cumprindo todos os compromissos assumidos com Tubarão e com a região e mantendo a tradição da Unisul de estar entre as melhores universidades do Brasil. Por outro lado, nós potencializamos uma fundação que teoricamente vivia à sombra da sua própria universidade, porque o papel fundamental, relevante, de 40 mil estudantes era da universidade, obviamente, e hoje ela precisou se reinventar, hoje ela precisou se restabelecer, hoje ela precisou se revigorar. E nesse período de 3 anos, pós-transferência de Mantença, a fundação, resultado também desse processo que todos acreditamos, que todos apostamos, que muitos de nós se empenharam, e aí são diversos atores, né, nesse processo, diversas lideranças nesse processo, pública e jurídica. Hoje é uma fundação revigorada, é uma fundação que já transpôs os seus principais passivos, refez as programações de longo prazo daqueles que são vincendos ainda a longo prazo, todos eles reprogramados, tem tratado daquelas demandas de passivo não contingenciadas, que a gente chama, são potenciais problemas que em um determinado momento poderão acontecer ou não, mas se acontecer, como é que eles vão ser tratados? Todos sendo tratados com os nossos próprios recursos, com os nossos próprios esforços e sendo vencido um a um na medida que vão surgindo. Já estamos reinvestindo na recuperação e na melhoria de todo o nosso patrimônio, e aqui é importante destacar, hoje já é um patrimônio de 350 milhões de reais que essa fundação tem, é uma fundação de direito privado e, portanto, todo esse patrimônio privado de propriedade da própria fundação. Já tem reinvestido na UniTV, transformando-a efetivamente numa TV, e isso é importante que se destaque, porque muito se ouviu falar de uma TV deficitária. Nós temos que entender que a UniTV não é, e isso a gente tem feito esse esforço de transformação, não é que ela possa permanentemente, por toda a sua história, exigir que a gente aporte recursos financeiros para que ela se mantenha, não é isso. Mas ela não é uma TV comercial. Ela, na essência, nem pode ser uma TV comercial, nem deve ser uma TV comercial. Agora, ela tem que ser, e esse sim é o papel, ela ser uma plataforma de conteúdo, ela gerar conteúdo cultural, artístico, local, do impulsionamento da economia local, da demonstração da força do tubaronense, da demonstração do esforço das cidades da Murel, ela ser uma emissora de comunicação que sirva como uma plataforma multimídia de geração de conteúdo e de conhecimento para que todos possam beber dessa fonte. Esse é o papel de uma TV como a nossa, com as características da nossa. E, professor, eu queria interromper a sua fala, dizendo que ela também evoluiu tanto que outras instituições do Estado estão olhando para a UniTV para fazer um tipo de uma rede praticamente estadual, né? Nós estamos criando uma rede catarinense de TV. Estamos liderando esse processo. Eu sempre digo para o Hildo e para a equipe da TV... Talvez tenha sido segredo, eu estou revelando algumas coisas, né, professor? Não, imagina. É que ainda está em processo, né? As coisas em processo, claro, às vezes podem não acontecer na celeridade que as pessoas esperam. Mas que todo tubaronense é importante que saiba que haverá uma rede catarinense de TV. Isso é o mesmo que nós dizemos, por exemplo, se estivermos falando que nós criássemos uma NSC, se fosse comercial, né? Nós criássemos uma sucursal da Globo aqui em Santa Catarina, liderada em Tubarão, é disso que nós estamos falando, só que de uma rede de TVs educativa, comunitárias e educacionais. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma TV que eu não sei se isso já foi amplamente divulgado, mas que hoje está em 788 cidades de todo o Brasil. Hoje o nosso sinal
já está viabilizado e sendo retransmitido em 788 cidades do Brasil. Há 2 anos atrás nós éramos restritos a essa micro-região aqui da região metropolitana de Tubarão. Ok. Então isso é promover a cultura, isso é promover o jeito catarinense de ser, isso é promover o jeito do povo da Amurel de ser. Então esse é o nosso papel. Isso só foi possível porque se fez aquela migração ali atrás. Agora, eu vou ter uma página praticamente desses parceiros, principalmente Colégio Ideon e UniTV, que o senhor já deu um spoiler que a gente vai falar, né? Mas eu gostaria de me ater nesses 60 anos ainda, nessa festividade de 60 anos, porque a nossa Universal Sul, que é esse braço, né, da FESC, enfim, tem muito que comemorar. A gente vai para o nosso segundo bloco, encerrando o nosso primeiro bloco. Já. E eu deixei propositalmente o senhor falar, afinal de contas, o senhor é o presidente da UniTV. Eu sou obrigado a respeitar esse tempo muito todo. rápido. Tá certo? Assim a gente volta com o nosso segundo bloco. Quando a gente entrevista, eu gosto muito de entrevistar quem fale, sabe o que está falando. E o professor Walter Schmitz não é diferente. Toda vez que vem aqui, toda vez que eu entrevisto ele nas minhas redes de comunicação, que eu digo na qual eu trabalho, é sempre um prazer poder recebê-lo. A gente volta em seguidinha com Linha de Fogo hoje, especialmente com o presidente da Inoversa Sul, professor Walter Schmitz. Fica aí, voltamos já. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira aqui pela nossa UniTV. Hoje tendo o prazer de receber o presidente da Inoversa Sul, professor Walter Schmitz. O professor, o assunto, ele é gostoso de falar da Inoversa Sul, da Unisul, da FESC, Unisul, Inoversa Sul, porque o senhor falou em momento de superação. Pouca gente sabe e viveu esse momento que foi um momento difícil, de transição, e esse momento de superação o senhor fala de uma forma transparente e dá para se entender tudo o que houve, certo? Mas também teve momentos de desconfianças por parte de alguma parte da sociedade, enfim, que hoje passa a confirmar e fazer essa afirmação de que estávamos no caminho certo. Era mais ou menos por aí essa superação, professor? Eu vou começar essa resposta, Haroldo, dizendo para você e para todos aqueles que nos acompanham que neste dia 5 de dezembro passado, nós tivemos o lançamento de um livro fenomenal. Eu até vou lhe trazer um livro desse autografado, que conta a história de sucesso ou de insucesso, e aí as pessoas têm que ler o livro para saber qual foi a conclusão científica de uma tese doutoral que avaliou toda a modelagem que foi utilizada para estudar, estruturar e desenvolver econômica e juridicamente o processo de transferência da mantença do ensino superior da Fundação Unisul para a Anima Educação. A conclusão do livro eu vou deixar para que cada um interessado possa ver, e eu faço questão de presentear aqueles que quiserem, tiverem vontade de ler e de conhecer essa história. Eu vou lhe presentear com um desses livros. Lançamos agora, há 2 semanas atrás, no último dia 5 de dezembro, nós lançamos esse livro. E lá conta um pouco dessa história. Mas tem coisas que uma história, porque é um livro científico, é um livro desenvolvido numa tese doutoral, então tem coisas que são do dia a dia que acabam não contando. Mas, por exemplo, Haroldo, muitos que eram trabalhadores dessa fundação vão lembrar, e naquele momento nós estávamos em alguns momentos com parcialmente salários atrasados por mais de 6 meses. E obviamente que não é justo para o trabalhador que tenha parte da sua remuneração retida por qualquer razão, não é justo e nem é legal, mas também é frustrante para o dirigente que não consegue pagar salários. E quando nós começamos a fazer a transição, foi tão engraçado que se discutia sim os atrasos de salário, mas o que mais se discutia era a manutenção de empregos. E as pessoas queriam saber e perguntavam insistentemente para nós se todos teriam seus empregos mantidos quando isso acontecesse. Então as pessoas davam 2 recados. Primeiro, é inevitável que vai acontecer, isso era unânime,
por mais que não quisesse. E o outro era a preocupação com a manutenção de emprego. E os meus colegas tinham né, um assunto cauteloso, um assunto difícil, e aí essas respostas acabaram cabendo a mim. E eu sempre disse, óbvio, eu não sei explicar o que haverá de postos de trabalho fechados, mas eu sei dizer que era necessária uma reformulação. Se nós permanecêssemos gerindo a fundação, seria necessário fazer uma reformulação. Mas a nossa preocupação era com a manutenção do negócio institucional de ensino superior e a geração e este negócio mantido iria preservar empregos. Então houve desligamentos sim, grandes desligamentos, mas 100%, por exemplo, dos compromissos trabalhistas atrasados foram pagos corrigidos de acordo com o que determina a lei. 100%, Haroldo. Agora mesmo nós tivemos uma demanda trabalhista ainda passada, que sequer estava prevista lá na época, de parte dos trabalhadores que foi ganho na Justiça Federal, inclusive em última instância de recurso. E estamos agora começando o cumprimento de pagamento disso. Já era daquelas demandas que eu chamo de não contingenciadas, né, e que está no fluxo de longo prazo. Por quê? Porque o essencial de uma operação é você ter honestidade e transparência com os processos. E se é um direito que lá atrás, por qualquer razão, e não interessa quem foi, se foi certo ou foi errado, mas lá teve uma análise, teve uma decisão, e se essa decisão, num determinado momento, surtiu um efeito para frente, é responsabilidade de quem está lá na frente superar esse processo. Então, cabe a nós. Esse efeito de hoje, da frente, de quando iniciou, e o de hoje, esse efeito presente, é sentido, é notado positivamente? É notado, e eu acho que o mais importante, eu sempre digo isso para a minha equipe, nós não podemos ter vergonha de assumir a responsabilidade de cumprimento de compromissos que foram assumidos institucionalmente. Não me interessa quem foi o gestor, não me interessa qual foi o período. Neste caso, se foi julgado pela Justiça do Brasil, nesse caso, Justiça do Trabalho do Brasil, chegou-se até a última instância para tirar todos os esclarecimentos necessários, eu acho errado quando as pessoas estão numa gestão, eu não sabia, eu não tinha informação, ninguém chega numa gestão sem saber, numa alta gestão. Ninguém assume a liderança principal de uma instituição sem saber os processos que nela estão contidos. Pode não ter o detalhe, e aí eu reconheço que pode não ter o detalhe, mas sabe dos processos. Então, neste caso, cabe a todos nós, com muita tranquilidade, com muita transparência, com muita lealdade às pessoas, mas antes de tudo à instituição e à perenidade da instituição, honrar esses compromissos. Então esse é desse meu estilo, assim, por isso que eu torno as coisas transparentes, trato com leveza as situações que não significam simplicidade, mas leveza no trato da coisa que é, digamos assim, é de direito privado, eu sempre digo, é de direito privado, mas é de interesse público. O direito privado, mas o interesse público. A educação é um bem de interesse público. As instituições de ciência, tecnologia e inovação, que é o que nós somos, são de interesse público. Isso é fundamental que a gente trate, acima de tudo, com transparência e com leveza. Agora, nesse processo todo que o senhor coloca com muita propriedade, a Inoversasul sobrevive a tudo isso e hoje ela se mantém forte, firme, coesa, administrando, investindo, estruturando tudo o que até então, nesses 60 anos, estamos comemorando. É mais ou menos isso? É isso aí. A gente já tem investido na recuperação de todos os nossos patrimônios, que, como eu disse na abertura, um patrimônio expressivo, né, de 350 milhões, é um patrimônio muito, muito expressivo, que é de todos nós, né? É de todos nós da Murel, é de todos nós de Tubarão. É um patrimônio privado, mas que é resultado do esforço do trabalho. Se um dia, por qualquer razão, deixar de existir a fundação, ele é destinado a uma instituição beneficente, detentora de sebas. É essa a destinação, então é de todos nós. É nesse sentido que ele é um patrimônio com destinação pública. Mas independente de patrimônio, o bem do que nós produzimos é público. E aí vem a nossa finalidade. Infelizmente, algumas pessoas, hoje já é minoria, eu diria assim, ainda vivem daquele passado, vivem remoendo as coisas que nos levaram a uma situação ruim no passado. A grande maioria já tem percebido e reconhecido os avanços e as superações que nós temos obtido. E esses avanços e essas superações, Dura, nos permitiram voltar a investir ciência, tecnologia, inovação e conhecimento em toda a região em que nós estamos atuando, na região da Murel, que é a região da Murel. E aí, enfim, vem uma questão, né? Mas qual é a finalidade da Fundação hoje? Isso, qual é a missão, da Inoversasul? Educação.
Educação. E educação em todos os níveis. Mas com inovação. Em toda a abrangência. Para promover o desenvolvimento e a promoção regional. E para você fazer educação que ajude a promover o desenvolvimento e a promoção regional, você precisa ter 3 ingredientes básicos. Você precisa ter ciência, você precisa ter tecnologia e você precisa ter inovação. E é simplesmente isso que nós estamos fazendo. Agora, essa instituição, essa missão de uma instituição de vanguarda também na educação e inovação, hoje é realmente o grande negócio, digamos assim, no mercado educacional, principalmente essa inovação, esse desenvolvimento, a nossa InnoversaSul, ela está acompanhando esse processo de crescimento? Sim, eu tenho um compromisso, aí eu diria até que se tornou institucional, mas ele é um compromisso pessoal meu, né? Eu sempre disse que eu quero fazer este mandato e vou me aposentar definitivamente, vou me afastar da vida pública. Então eu tenho 3 anos para terminar essas missões aí que eu me comprometi. E uma delas, Haroldo, é que eu estou comprometido em qualificar e formar todos os profissionais que atuam na InnoversaSul, que eles tenham inclusive um processo de preparação sucessório. E quando se fala sucessório, não é só de presidência, mas é de técnicos, é de direção de colégio, é de preparação de pesquisadores, é de formação de profissionais, com uma visão de sociedade contemporânea, de uma cidade moderna, para que nós possamos efetivamente contribuir. Recentemente, eu tenho todo ano investido muito na formação e na capacitação dos funcionários da Fundação InnoversaSul, porque eu acredito nisso. É assim que as pessoas vão se desenvolver. E se as pessoas vierem trabalhar em qualquer instituição, aqui não é diferente, e não tiverem uma visão para além da cidade, não conhecerem lugares, realidades e formas de trabalhar para além da cidade, não tiverem visão de mundo, não tiverem oportunidade de conhecer como é que as coisas funcionam no mundo, elas não farão diferente daquilo que fazem, Haroldo. Este ano nós já investimos, mandamos 3 professores para apresentar seus trabalhos e desenvolver trabalhos no exterior. Eu levei recentemente comigo uma equipe para começar a ver como é que funciona a ciência, tecnologia e inovação na promoção e no desenvolvimento de mobilidade, de inteligência artificial, e de ciência e tecnologia nas cidades, para que as cidades sejam melhor para as pessoas. Porque se a gente quer fazer uma cidade melhor para as pessoas, como é que a gente faz? A gente tem que estudar, a gente tem que ver. Então levei e vou continuar levando. Assim a gente termina o nosso segundo bloco. Tá muito boa essa conversa, estamos entendendo dessa forma simples, transparente, que o professor Walter Schmidt, o presidente da InnoversaSul, coloca com muita propriedade. Nós vamos falar de uma grande novidade, de um grande pilar que é na educação, que está a cada dia mais se mostrando potente, poderoso, porque é, acima de tudo, muito responsável, que é o Colégio Deon. Voltamos em seguidinha com o nosso Linha de Fogo, com o nosso terceiro bloco, para saber mais sobre a InnoversaSul. E vamos saber também muito sobre o nosso Colégio Deon. Voltamos em seguidinha aqui com Linha de Fogo. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, terceiro bloco. Hoje conversando aqui com o presidente da InnoversaSul, professor, querido amigo Walter Schmidt. Professor, nós terminamos o bloco meio que falando da missão da InnoversaSul, da instituição, e dizendo que era uma instituição de vanguarda, uma instituição por meio da educação e da inovação. Aí eu entro no Colégio Deon. O Colégio Deon, por exemplo, ele é reconhecido por sua excelência acadêmica e recebeu, inclusive, prêmios internacionais, né, por sua aplicação de tecnologia. Isso em 2023, 2024, a coisa está caminhando muito bem esse ano. Inclusive, 70 alunos egressos do Clube de Medicina são do Colégio Deon. Me fala um pouco do Colégio Deon. Eu acho que quando eu falo do Colégio Deon, eu vejo o brilho dos seus olhos com muito orgulho, né? Muito orgulho dessa instituição. Sabe, Haroldo, às vezes as pessoas não conseguem fazer uma relação temporal, né, com o tempo. Eu, por exemplo, sou egresso do Colégio Deon. Eu também.
Então, e se a gente for sair por aí e perguntar, a minha filha é médica, é egressa do Colégio Deon, né? Os meus netos estão ingressando no Colégio Deon, assim como seus netos estão começando a estudar no Colégio Deon. E se a gente for ver e perceber aonde estão os egressos do Colégio Deon, vamos excluir nós dois, para não puxar essa média. Mas, por exemplo, eu agora, na minha próxima ida, eu estava indo a Brasília agora semana que vem e cancelei pelo cansaço de viagens e de representação, mas eu já tinha uma audiência marcada no gabinete de análise do Superior Tribunal de Justiça. E assim, por quê? Que assunto jurídico a gente ia ver lá, né? Nenhum. Sabe o que eu ia fazer no Supremo Tribunal de Justiça? Eu ia abraçar e reconhecer um egresso do Colégio Deon que foi recentemente nomeado assessor-geral do gabinete da presidência do Tribunal Superior de Justiça. O Léo Rufino. Filho do Manuel Rufino, tubaronense, vive aqui ainda, os pais dele. Olha. E o Léo agora, faz cerca de um mês, eu fui informado pelo pai dele da nomeação dele e da posse dele. Não pude estar na posse, mas irei lá para abraçar. E muitos vão pensar, mas vai lá para fazer isso? Não, eu vou lá para fazer um conjunto de agendas. Agora, é importante que institucionalmente a autoridade, isso é que dá ânimo para a instituição. Uma autoridade institucional reconhecer o mérito da formação, porque nós temos que trazer isso de volta para as pessoas verem o que essa instituição de Tubarão faz. Isso que é o motivo de orgulho da nossa história. É esse. Nós temos hoje egressos nossos que são representantes públicos, que são políticos destacados, que são dirigentes de empresa, que são proprietários de empresa, temos juízes, temos advogados, nós temos profissionais de relações internacionais, que são uma das maiores autoridades que fazem a relação em toda a Ásia. A família ainda vive aqui em Tubarão. Então, assim, este é o Colégio Deon. Este é o Colégio Deon. Este é o Colégio Deon que nos últimos 10 anos já aprovou mais de 700 estudantes para os cursos de medicina no Brasil inteiro. E agora, Haroldo, eu soube essa semana, deve ter sido coisa recente também. Primeiramente, desculpa interrompê-lo, mas eu adoro que o senhor me chama de Haroldo. Geralmente no dia a dia é Dura, né? Eu ia dizer depois para as pessoas porque que é o Dura. Dura, Haroldo, né? Me chama de Dura. Mas no Brasil inteiro, então, o senhor encontra... Mas semana passada eu tive a felicidade, inclusive ajudei a veicular nas minhas redes, nós tivemos uma egressa do Colégio Deon e que foi simplesmente aprovada para o curso de medicina do Albert Einstein. Então, assim, não é que isso seja um mérito excessivo, é um mérito da estudante, sim. Mas o Colégio Deon ajudou a preparar a formação dessa pessoa. O Colégio Deon ajudou a preparar as condições para que fosse aprovada no Albert Einstein. E a nós nos dá orgulho não só quem aprovou no Albert Einstein, mas quem aprova em qualquer vestibular da vida. Porque os nossos estudantes eles não são preparados exclusivamente para a disputa do vestibular. Os nossos estudantes são aprovados, são preparados para a vida. Eles são aprovados para atuar socialmente, para atuar com a compreensão de sociabilização. E isso já vem lá do primeiro ano, né? Lá do inicial. Eu sou testemunha viva disso. Eu quero mandar um beijo pro meu neto, aproveitando, porque eu sou o Uber dele, né? Então ele sempre diz, o vovô é meu Uber, né? Porque eu vim buscá-lo aqui no Colégio Deon. E percebo, eu sou muito observador, né? Dessa sociabilidade que existe entre os alunos do Colégio Deon, desde pequeno, né? Tendo essa noção de mundo, né? Na visão deles, né, professor? Esse é o Colégio Deon. Eu pedi ao Mattioli e a toda a equipe que agora, para o próximo ano, introduzisse um conjunto de projetos extracurriculares. Eu quero que tenha, é uma vontade minha, por isso que eu digo eu, na primeira pessoa, porque é aquilo assim, o legado do líder, né? Então eu quero deixar como legado que nós tenhamos projeto de cultura, projeto de esporte, projeto de globalização para o nosso estudante. É óbvio que nem todos os pais terão condições de fazer seus filhos fazerem uma viagem de estudo internacional, Haroldo. Passar 6 meses no exterior, qualquer lugar do exterior. Mas terão pais que terão essas condições. E aqueles pais que tiverem essas condições, o colégio tem que dar um subsídio para isso. Mas tem coisas mais importantes. Muita gente não sabe e é de alta relevância e às vezes, ao nos fazer alguma crítica, deveriam observar essas questões. Que todos saibam, Haroldo,
Sabe que nós tivemos cerca... Sabe que os nossos alunos, aparecendo aí na imagem para vocês, né? Sabe que nós temos hoje mais de 170 estudantes com diversos tipos diferentes de necessidades especiais estudando no colégio? Isso é parte de um programa de inclusão à promoção social. Tem muitos estudantes que o grau de necessidade ele é maior, né? O grau eu vou chamar aqui de um problema, não é o termo politicamente correto, mas eu não me vem à mente agora o termo adequado. Mas o que é mais importante nessa pessoa se ela não vai ter condições de aprender o chamado normal como as outras crianças, numa escola regular? Ela vai socializar. E as outras crianças também vão socializar. E com isso nós vamos estar ajudando a formar uma sociedade mais humana. E o Colégio Deon está dentro desses 60 anos, na sua história. Nesse processo que vai desenvolvendo. Então, assim, é isso que eu costumo dizer. Não é coisa minha, idealização da equipe do Mattiola. Isso é um processo histórico de comprometimento de uma instituição cristã, de origem cristã, e que tem um comprometimento com a humanidade. Essa é a filosofia, essa é a finalidade histórica, essa é a intenção lá dos criadores, lá do professor Oswaldo Della Justina, que liderou os primeiros criadores dessa instituição. E é isso que nós, com muito orgulho, com muito compromisso, com muita ênfase, temos o compromisso de manter e de promover, e é isso que eu farei. Essa fala que o senhor está fazendo agora, por último, é realmente um dos maiores desafios daqui para frente, que a Universal Sul pretende superar, pretende ir além, e o Colégio Deon é essa ferramenta, a UniTV é essa ferramenta que poderá impulsionar esse desenvolvimento? Eu diria que sim, com certeza essas são ferramentas, mas eu faço questão sempre de destacar, Haroldo, o que eu chamo assim de um compromisso, de uma ambição pessoal que eu tenho, que é transversal a tudo isso. Eu pretendo deixar como legado, liderar para que possamos deixar como equipe, como legado, o restabelecimento e o reconhecimento novamente da grande maioria da população tubaronense e da Murel pela relevância e pela importância da Fundação Inoversa Sul em todas as suas áreas de atividade. É no Colégio Deon, é na UniTV, e são na relevância e na importância dos projetos sociais que nós desenvolvemos hoje já por diversos lugares do Brasil. O Colégio Deon tem um braço em Braço do Norte também? Temos um braço em Braço do Norte. Deixa eu lhe contar o que o senhor fala, eu só queria que o senhor confirmasse, porque eu estava falando com um visionário, um empresário, entrevistando ele assim, sabe, Dura, que o Colégio Deon em Braço do Norte tem muita minha participação. E o professor Walter olhou para mim e disse assim: vamos acreditar? Vamos acreditar? Eu falo de Fernando Weber. É verdade isso? É verdade. Eu falei, não acredito. Ele falou, é verdade, Dura. Agora, por consequência dessa decisão do Supremo Tribunal Federal e do acordo de execução dessa ação do Supremo Tribunal Federal junto com o Ministério Público de Santa Catarina, que sempre é um parceiro, sempre é sensível, obviamente que com a sua ótica de visão, mas sempre é parceiro e sensível para que nós possamos operar a Fundação da melhor maneira possível e legalmente sustentável, nós tivemos que mudar a lógica da parceria em Braço do Norte. E aí vem mais uma vez, né, o esforço assim, de toda a equipe, de todo o time em ver as situações. É aquele negócio, você vê o copo meio cheio e meio vazio, a gente costuma olhar a parte do meio cheio. E na parte do meio cheio a gente construiu uma alternativa jurídica de continuar a operação em Braço do Norte, não mais com a nossa participação direta, não mais com a nossa intervenção na gestão, mas mantivemos o que era até então o parceiro Weber, agora liderando e puxando os processos, e ele nos contratou como consultores institucionais para poder dar assessoria pedagógica, assessoria acadêmica, assessoria de método de educação. Então, assim, se mantém lá com outra lógica jurídica. Outro gestor faria o quê? Não, o Ministério Público proibiu, eu estou proibido, não faço mais nada. Quem é que sofreria? A sociedade. E com certeza essa não é a essência da decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa não pode ser a essência, não acredito que um dia seja a essência do Ministério Público de Santa Catarina, Ministério Público brasileiro em Santa Catarina, que você faça uma ação de regularização e fazer para que a sociedade seja prejudicada. É o contrário, mas cabe a nós termos a criatividade necessária para ver como nós transformarmos isso em bem-estar da sociedade.
Tá certo. Assim a gente termina o nosso terceiro bloco, uma conversa, conhecendo mais a Inoversa Sul, né? E seus braços que nos dão muito orgulho. E voltamos em seguidinha para o quarto e o último bloco aqui no programa Linha de Fogo, né? Encerrando quase o ano 2024. Voltamos já em seguidinha. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo aqui pela nossa UniTV. Hoje conversando, um papo agradabilíssimo com o presidente da Inoversa Sul, professor Walter Schmidt. Presidente, a gente percebe que além da educação, da parceria da educação, além da UniTV, do patrimônio, a Inoversa Sul, ela passa, né, a também participar muito de alguns setores da sociedade. Por exemplo, o Sigma Park, que é o centro de inovação que a Inoversa Sul, ela batalhou muito também para que isso, o Centro de Inovação de Tubarão, fosse concluído. Demorou muito. Eu só me lembro da sua angústia, muitas vezes, quando nós conversamos aqui, inclusive, nesse programa. Finalmente inaugurada, finalmente funcionando. Qual é a expectativa que o senhor, que acredita na inovação, tem para que ela possa desenvolver um excelente trabalho? Haroldo, primeiro falar sobre então o Sigma, né, Parque. É importante que todos aqueles que nos acompanham, é importante que todas as autoridades públicas lembrem-se sempre que o Sigma Park é um centro de inovação e ele não é um ato, uma obra isolada na cidade de Tubarão. O centro de inovação, ele é resultado de uma política pública de inovação, uma política pública catarinense de inovação. E por ser uma política pública, ela não pertence a um governo, a uma gestão. Vamos lembrar, e aqui eu faço questão de lembrar porque eu estive na primeira equipe que começou a pensar isso para o estado de Santa Catarina. Luiz Henrique, ainda no seu primeiro mandato, em 2004, formou uma equipe de especialistas, eram liderados pelo então secretário Jorginho Bornhausen, Paulinho Bornhausen, desculpa. E nós começamos a estudar e fomos buscar o modelo europeu na Espanha, em Barcelona, a referência para o que hoje é a rede catarinense de centros de inovação, que é o que tem aqui em Tubarão instalado, é um dos 17. Então, primeiro, nós estamos falando de uma política pública. Essa política pública no mundo inteiro, e Santa Catarina tem essa premissa, ele é custeado, não os investimentos, não a promoção, ele é custeado pelo poder público municipal em todas as cidades em que ele existe. E em todas as cidades do mundo, onde existem centros de inovação, onde se aposta na estratégia de inovação como uma estratégia de promoção econômica, ela é custeada pelos poderes públicos municipais, não teria como ser diferente. Então isso é importante para que as pessoas muitas vezes não fiquem jogando esse tipo de assunto de novo num bolo de discussão política e pressionando por ajustes naquilo que pode estragar a essência de futuro. Então, Tubarão precisa decidir, até para apoiar o poder público municipal que está agora, nesse momento nós estamos nos estruturando com um novo ciclo de mandatos públicos, daquilo que é importante e relevante. A cidade tem que definir, nós queremos ter política pública? Queremos. Se nós queremos, há um custeio a ser responsabilidade do poder público. Onde é que entra a Inoversa Sul? Então, e aí agora eu vou entrar. E aí como é que é o modelo de centros de inovação em todo o mundo? A sociedade civil organizada estrutura entidades sociais de representação que são responsáveis por fazer a gestão desses centros. Em Tubarão foi feita essa organização com a Inoversa Sul, com a Associação Comercial e Industrial, com o Clube de Diretores Lojistas, com a Associação de Jovens Empresários, com associações de desenvolvimento e inovação. E estas entidades criaram o que a gente chama do Instituto Rota Sul. E este Instituto Rota Sul
participou de um edital de licitação do município de Tubarão e candidatou-se a fazer a gestão. E nesse Instituto Rota Sul, neste momento, a presidência pertence à Inoversa Sul. Então, e daqui a pouco tem o rodízio, daqui a pouco vai ser CDL, daqui a pouco vai ser a Associação de Jovens Empresários, daqui a pouco serão outras entidades. Neste momento, pertence à Fundação Inoversa Sul. E nós assumimos essa presidência num combinado perfeito de termos de política públicas com o senhor prefeito Barão, Jairo Cascais. E aqui é importante fazer um destaque, porque assim como o prefeito Jairo, todos os prefeitos que o antecederam tiveram a sua cota, desde Olavo Falquete, tiveram a sua cota de participação na construção desse processo. Todos, sem exceção. Alguns mais acelerados, outros menos, mas todos tiveram essa cota de participação. E quando acertamos com o prefeito Jairo, conversamos também já com o prefeito eleito Sorato para perguntar para eles o que efetivamente eles gostariam e pensam de política pública de inovação. Porque senão nós não assumiríamos, não faz sentido nós fazermos um esforço se não é da vontade política, né, do gestor. E com estes dois prefeitos, que são os prefeitos, digamos assim, os mandatários atuais, o nosso compromisso foi o seguinte: nós nos comprometemos a botar funcionar o Centro de Inovação. E lá em fevereiro, quando tiver tudo pleno, em voo de cruzeiro, digamos assim, eu ainda disse ao prefeito Sorato, fique à vontade para redefinir a sua política de ciência e inovação. Não gostaria de ser eu na presidência do Rota Sul, algum obstáculo, alguma dificuldade. Então nós podemos reestruturar esse processo a partir de uma nova visão de mandato. Mas o que é importante? A cidade quer um projeto de ciência, tecnologia e inovação? Quer. Se ela quer, eu disse a todo mundo, e tem um dado que eu mostro, Haroldo, que seria importante. Hoje, 3,7% do total arrecadado no município de Tubarão de ISS vem de empresas de inovação. 3%, 3,7%. Nós fizemos uma projeção e a estruturação de impulsionamento que um centro de inovação dá, então no nosso caso Sigma, em 10 anos, essa participação pode chegar a 10%. Como é hoje Florianópolis, que a arrecadação de ISS através da ciência, tecnologia e inovação ultrapassou o turismo. Então você imagina o que é uma cidade, naturalmente, pelas transformações naturais de ter um centro de inovação pensante. Ela sai de 3,7% na participação de ISS e passa para 10%. Isso que é fundamental. Isso agora, que as pessoas têm que compreender e ver. Isso é uma projeção também do futuro, onde a Inoversa Sul estará dentro desse processo? Se a sociedade assim desejar que nós estejamos, com certeza, é parte da nossa finalidade. Nós temos que estar, porque é da nossa finalidade, é da nossa funcionalidade. Nós sempre teremos que estar dentro daquilo que nós formos chamados para atuar, com educação e com promoção do desenvolvimento social. A promoção do desenvolvimento social inclui ações de ciência, tecnologia e inovação. A Inoversa Sul, é nossa obrigação. O senhor falou no STF, falou de um processo julgado lá em 2023, e ela foi determinante, né, e determinou que a Fundação fizesse uma coisa incrível, que foi a questão de concurso público, famoso concurso público. E está atualmente, hoje, está em processo muito adiantado, né? Para ser o concurso sair em 2012 com vagas muito bem elaborado. Isso satisfaz também essa situação de que aconteceu do STF, dessa decisão do STF? Faz parte? Sim, é parte. Nós inclusive avançamos muito no concurso público, nós já vencemos a fase das inscrições. Nós tivemos mais de 1.100 candidatos inscritos para todas as vagas que nós abrimos no concurso público. Aproximadamente 700 candidatos pagaram as taxas de inscrição. Obviamente que os outros abriram vários concursos nesse período, então certamente parte desses acabaram optando por outras ofertas, né? Mas 700 pessoas se candidataram para as vagas que nós abrimos. E no próximo dia 5 de janeiro nós teremos as provas de seleção do concurso público. Nos orgulhou muito ter escolhido reconhecidamente uma das melhores empresas de concurso público do Brasil, né, que é o Sebrasp, Brasil, né? É uma das maiores empresas, maiores e melhores empresas do Brasil. E nós fizemos essa escolha justamente porque nós entendemos assim, por ser o primeiro e por ser motivo de uma determinação judicial, nós não podemos fazer qualquer concurso, Haroldo.
Nós não podemos fazer, por mais respeitosa que seja qualquer empresa local, mas nunca teria o reconhecimento de uma das maiores e mais bem conceituadas empresas do Brasil. Talvez depois, os concursos pequenos, a gente possa fazer mais localmente. É aquilo que eu disse, a gente tem que resgatar a confiança das pessoas e a credibilidade. Então nós fizemos isso, acabamos recentemente, ainda fomos acusados de estar retardando o processo e tal, fomos fazer uma defesa, o Ministério Público e a Justiça sensibilizaram-se pelo nosso esforço, sensibilizaram-se pela complexidade do processo, ajustamos isso de forma que é possível seguir com esse processo rigoroso, como nós estamos fazendo, e ao mesmo tempo adequar as obrigações dos acordos de execução da sentença. Eu diria assim, está avançando muito bem, nós estamos nos qualificando muito bem, a mesma coisa tem acontecido com as licitações, a gente apanha, né, porque a gente não está acostumado com isso, a gente ainda não tem bem esses processos. Adquirimos o melhor sistema de gestão 100% automatizado para fazer licitações, é 100% inviolável os processos de interferência nos processos de licitação, é reconhecido como o melhor sistema hoje em funcionamento no Brasil, a mesma coisa como eu disse no processo de concurso público. Estamos agora abrindo o processo, de seleção temporária, enquanto não sai concurso público, como é que a lei diz, aquele negócio de contratar temporariamente, né? Fizemos questão de contratar uma empresa de fora também, contratamos a Unesc, universidade aqui do lado, de Criciúma, que presta esse tipo de concurso, contratamos eles para fazer esse processo seletivo simplificado, processo seletivo simplificado, que as pessoas entram sabendo que vão entrar até sair os resultados do concurso público, né? Também de acordo com o que foi determinado nesse termo de acordo nosso com a Justiça brasileira. Enfim, eu acho que a gente está seguindo todos os nossos compromissos. Eu posso, então, perceber e adiantar, obviamente, que essas decisões, ela colocou-se na frente dos dirigentes da Universasul para a devida superação mesmo, que o senhor falou no início do programa. Que hoje pode falar abertamente, tranquilamente, transparentemente de todas as ações dessa instituição. Exatamente. Aí eu lhe pergunto, qual é o futuro? Qual é o desafio a ser perseguido daqui para frente dentro do Universasul? Haroldo, eu acho que só vale um destaque no ponto anterior. A minha equipe às vezes me critica quando eu falo isso, mas é fundamental pela minha característica de transparência. Eu particularmente entendo que é uma decisão equivocada do Supremo Tribunal Federal e do Ministério Público de impor concurso público e processo licitatório para uma instituição com as características fundacionais que nós temos. Porque nós somos uma instituição de direito privado reconhecido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, teoricamente, você não se submete a esse tipo de procedimento. Mas eu também costumo dizer, uma decisão judicial se cumpre e não se discute. E eu liderarei à frente o cumprimento dessa decisão até que a gente possa reverter uma decisão judicial, se for o caso. Mas, por outro lado, é importante dizer o quanto isso torna transparente os processos. Então, eu diria assim, o futuro, neste quesito, está. Nós precisamos aprender a lidar com essas questões de ordem, digamos assim, da burocracia estatal que tem um concurso público, que tem uma licitação, para poder ter agilidade no mercado. Nós não podemos, com isso, perder a agilidade, nós não podemos perder a qualidade dos professores que atuam com os nossos estudantes, nós não podemos perder a dinâmica de mercado para poder atender às demandas de projetos e de serviços que as comunidades tanto precisam. E a hora que nós aprendermos a conjugar isso com processos de concurso público, com processos, com criatividade, com processo licitatório, nós estaremos de novo entre as principais instituições do Brasil naquelas finalidades que nós temos. Professor Walter Schmid, presidente da Universasul, muito obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade de estar aqui esclarecendo sobre a nossa Universasul, que também é nossa. Muito obrigado pela sua presença. Posso dizer uma coisa a você e a todos os seus telespectadores? Finais. Adorei chegar aqui e ter aqui uma caneca tipo a do Jô Soares e com linha do fogo. Mas a do Jô Soares não tinha água, certo? Era outra coisa. Era outra coisa, mas eu imagino que essa caneca eu vou ser presenteado, né, com ela. Porque, nossa, é chique esse negócio aqui, hein? É sua a caneca, um presente merecidamente. Professor, muito obrigado pela sua atenção, a sua consideração. Obrigado a todos vocês, obrigado por estar conosco. E a todos aqueles que, porventura, em algum dos temas que nós abordamos e tiver interesse, desejar mais informações, por favor, entre em contato e diretamente comigo, diretamente com as nossas equipes aqui. Certamente, eu pessoalmente farei maior questão em responder.
Assim a gente termina o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, agradecendo você pela audiência, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, prometendo voltar na próxima quarta-feira aqui no Linha de Fogo pela nossa UniTV. Muito obrigado pela atenção.